Presidente interino da Câmara de Taubaté suspende eleição para o novo chefe do Legislativo. Recomendação para o cancelamento da eleição aqui na Câmara veio da Justiça Eleitoral. Ao vivo, especialista analisa a situação política em Taubaté. Menos poluição. Propaganda política nas ruas começa amanhã com várias restrições. No rádio e na TV, o início da campanha será dia 26 de agosto. Mais cara. Cesta básica em julho sobe acima da inflação. O preço do leite foi o que mais aumentou na região. Mais folga. Funcionários da Volks de Taubaté entram em férias coletivas por falta de peças. A produção fica paralisada até setembro. Masterchef ao vivo. Eric Jacan, jurado do reality da Band, realiza hoje aula show em São José dos Campos. Em busca do bi, Taubaté tenta hoje em casa contra o SESI o segundo título da Copa São Paulo de vôlei masculino. Por antecipação, mesmo com derrota, a Handebol do Brasil conquista a vaga inédita para as quartas de final da Olimpíada. A seleção conta com 3 jogadores do Taubaté. O Band Cidade começa agora. Olá, muito boa noite. Boa noite. A escolha do novo presidente da Câmara de Taubaté, que estava prevista para hoje à tarde, foi suspensa pelo presidente interino, baseada na orientação da Justiça Eleitoral de Taubaté. O departamento jurídico considerou que Paulo Miranda, que assumiu a prefeitura, poderia voltar a chefiar o legislativo caso Ortiz Júnior recupere o cargo na Justiça. Durante a sessão ordinária desta tarde, na Câmara Municipal de Taubaté, a cadeira da presidência continuou ocupada pelo vice-presidente da casa, o vereador Rodrigo Luiz Silva, o Digão, do PSDB, na função interina desde a semana passada. Os parlamentares receberam uma orientação da Justiça Eleitoral da cidade para que a eleição da nova presidência do Legislativo não fosse realizada. Cabe algumas liminares. Ainda não foi tramitado e julgado o caso do prefeito, do ex-prefeito Ortiz Júnior. Então, por essa questão, o vereador Paulo Miranda, no exercício de sua função como presidente da Câmara, ele ocupa o cargo de chefe do Executivo, virando prefeito municipal. Se caso existir alguma liminar que faça com que o prefeito, o ex-prefeito Ortiz Júnior, volte ao cargo, aí o presidente da Câmara Municipal, que hoje ocupa o cargo de prefeito municipal, o vereador Paulo Miranda, volta a ser o presidente da Câmara Municipal e eu volto a ser o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal. Na presidência da Câmara, desde o início do ano, Paulo Miranda deixou o cargo para ficar à frente da chefia do Executivo, substituindo Ortiz Júnior, do PSDB, que teve o mandato cassado pela Justiça na última semana, acusado de irregularidades na campanha eleitoral de 2012, quando foi eleito. O documento enviado pela Justiça Eleitoral aqui para a Câmara esclarece que Paulo Miranda não renunciou à presidência da casa e que, quando assumiu a prefeitura, ele cumpriu uma decisão judicial. Para uma nova eleição ser feita na Câmara, os recursos de Júnior devem se esgotar e a Justiça dar posse definitiva a Paulo Miranda. Para os vereadores, a decisão da Câmara de cancelar a eleição para a presidência do Legislativo, mantendo o vice no cargo, não vai interferir nos trabalhos dos parlamentares. Mas essa situação toda deixa na cidade um clima de instabilidade política ainda maior. Isso é uma situação insegura, acho que traz insegurança jurídica para os atos que decorrem de toda essa indefinição jurídica, de fato, que nós temos na cidade. Tanto o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, porque, na verdade, precisa dar uma resposta para a sociedade. Nós temos uma cidade de 300 mil habitantes, é a segunda cidade mais importante na região e que não pode conviver com essa incerteza. Pois é, então para entender melhor todas essas mudanças, as possibilidades jurídicas que envolvem este caso, nós recebemos aqui mais uma vez no estúdio o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Luiz Eduardo de Moura. Obrigada pela presença, doutor. Uma boa noite. Como que o senhor analisa essa decisão da Câmara aí de adiar, de suspender esta sessão, essa eleição? O que ocorreu é que não houve a vacância do cargo, ou seja, para ter a eleição de um novo presidente, o cargo tem que estar vago. E não houve a renúncia do Miranda com a presidência da Câmara.
Então, enquanto não houver esse recurso, né, que for julgado também o prefeito, esse cargo está sendo exercido interinamente pelo presidente da Câmara. Então, ele não é o prefeito. O que o Paulo Miranda é? Ele é presidente da Câmara exercendo interinamente as funções do prefeito. Mas, doutor, o Paulo Miranda, ele precisa renunciar ao cargo de vereador? Ao assumir a prefeitura, ele automaticamente já não deixa de ser vereador? Na realidade, ele não assumiu a prefeitura, está exercendo a função interinamente. A pessoa só assume um cargo a partir do momento que esse cargo está vago. Isso acontece, por exemplo, só para fazer uma projeçãozinha aqui, é como se ele fosse o vice do Júnior, né? Já que a chapa inteira foi impugnada, foi cassada, então ele seria o terceiro homem na linha sucessória, ele assume o cargo que deveria ter sido do vice, no caso, seria isso? Não, basicamente? Não, há uma diferença muito grande. O vice-prefeito, ele é eleito como prefeito, tá? O Paulo Miranda, não, ele foi eleito vereador, depois foi eleito presidente da Câmara. Para que isso ocorra, o Paulo Miranda, ele ser prefeito, existe inicialmente ter a vacância do cargo do prefeito. Essa vacância só vai surgir quando houver o trânsito em julgado dessa decisão que afastou o prefeito. Enquanto não houver, ele simplesmente exerce interinamente essa função. Entendi. Agora, se ele chega hoje e renuncia à presidência da Câmara, vagou o cargo de presidente da Câmara. Pode-se sim fazer uma eleição. Então ele teria que ter renunciado. Teria que ter renunciado à presidência da Câmara para que se eleja um novo presidente. O senhor, então, analisa isso como uma atuação sensata, prudente, de adiar essa eleição, então, orientada aí pelo juiz. Ela só não é, ela é mais que sensata, ela é a regra jurídica do país. A partir do momento que o cargo não está vago, você não pode eleger ninguém para o lugar dele. Ninguém pode assumir a função dele se ele não renunciou ao cargo. E enquanto isso, o Júnior recorre aí da sentença que cassou o mandato dele e do vice. Quais são as reais possibilidades da volta do tio Júnior à prefeitura? O que acontece é que a Justiça Eleitoral, na situação dele, permite vários recursos. Esse prazo depende do recurso a ser utilizado pelo advogado dele. Enquanto ele não perder o cargo, ele continua prefeito. Só está afastado liminarmente de suas funções por uma decisão que foi proferida pelo TSE. Então, hoje, por exemplo, já surgiu rumores que ele conseguiu até registrar a candidatura para candidato a prefeito. Eu entendo que essa candidatura dele, ela tem que ser impugnada. Ela pode ser impugnada por partidos políticos, né? O próprio TRE, eu acredito que não vai... Mas não é rumor, não. Foi confirmado pelo TSE. Foi confirmado pelo TSE. Então, ele registrou. Agora cabe aos partidos políticos impugnar a sua candidatura, o próprio TRE, de ofício, impugnar a candidatura dele e não deferi-la. O senhor acredita que haja uma solução, uma resolução nisso antes das eleições? A permanência do Ortiz como prefeito, isso acho que vai até o final do mandato, com o cargo de prefeito. Agora, se ele vai exercer a função ou não, depende do advogado dele ingressar lá no TSE e conseguir uma tutela de urgência para que ele retorne à função. Agora, essas regras eleitorais, isso faz uma bagunça danada na cabeça do eleitor, né? Sem dúvida. Hoje, se nós analisarmos a situação do Taubaté, nós temos uma pessoa exercendo a função do poder executivo e a mesma exercendo o poder legislativo. Há um acúmulo de poder e isso eu acho que pode prejudicar muito a sociedade taubatiana. Tá certo. Tá certo, então. Uma última pergunta rapidinho para o senhor. O senhor acredita que Taubaté sofra prejuízos? Isso acaba acarretando em prejuízos, tendo na chefia do Executivo um prefeito interino e na chefia do Legislativo um presidente e também interino? Acarreta muito prejuízo, né? Porque ele pode modular até o Legislativo em conformidade com o Executivo e virar um ditador, né? Eu acho de bom alvite, na situação dele, se eu fosse... Eu, sem dúvida alguma, renunciaria à presidência da Câmara. Ok. Luiz Eduardo de Moura, advogado especialista em direito eleitoral. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelas orientações, doutor. Agora, eleições 2016, né? Vai começar a campanha eleitoral para prefeito e vereador.
Começa amanhã a campanha eleitoral com várias restrições. Além do orçamento reduzido, a propaganda nas ruas deverá causar menos poluição visual. Faixas, placas, bonecos e os cavaletes nas ruas estão proibidos pela Justiça Eleitoral. Somente a panfletagem de santinhos e folhetos está permitida entre 6 da manhã e 10 da noite. E as mesas de distribuição desses materiais precisam ser móveis, bem como as bandeiras, para não atrapalhar o trânsito de veículos e pedestres. Brindes como camisetas, chaveiros, bonés, canetas são vedados pela Justiça Eleitoral. Também é vedada a fixação de propaganda em postes de iluminação pública, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e demais bens públicos. Os muros de casas particulares não podem mais ser pintados. São permitidos apenas adesivos ou cartazes de papel com tamanho máximo de meio metro quadrado. Nos carros, são aceitos adesivos microperfurados até o tamanho total do vidro traseiro. Em outras partes, a dimensão não pode ser maior que 50 centímetros por 40. O uso de carros de som ou alto-falantes é liberado entre 8 da manhã e 10 da noite, com volume máximo de 80 decibéis. Comícios estão permitidos, mas sem apresentação de artistas. A campanha nas ruas vai até o dia 1º de outubro, véspera das eleições. Bom, as denúncias devem ser feitas no site do Tribunal Regional Eleitoral. Anote aí o endereço, é tre-sp.jus.br. Amanhã também começa a propaganda eleitoral na internet, jornais e revistas. No rádio e na TV, o início vai ser no dia 26 de agosto. Hoje foi realizada mais uma reunião sobre os debates que a TV Band Vale vai realizar. Ao todo, candidatos a prefeito de 7 cidades da região vão disputar ao vivo na TV a preferência do eleitor. Participaram do encontro desta segunda-feira os assessores dos candidatos a prefeito de Guaratinguetá. Eles foram orientados sobre as regras do debate que será realizado no dia 25 deste mês. Este será o segundo da série de 7 debates que a Band Vale vai promover no primeiro turno entre os meses de agosto e setembro. A estreia será no dia 22 deste mês com os candidatos a prefeito de São José dos Campos. Os debates serão transmitidos ao vivo a partir das 10h15 da noite pela TV, também pelo Facebook da TV Band Vale, além do portal Meon. E você, eleitor, vai poder participar dos debates. Basta gravar em vídeo a sua pergunta e enviar com o seu nome e a cidade onde mora para o aplicativo Você na Band Vale. Nossa produção vai fazer a seleção e o vídeo será exibido durante o debate. O aplicativo é de graça e está disponível para Android e iOS. O primeiro debate vai ser com os candidatos a prefeito de São José dos Campos, dia 22 de agosto. Os 6 candidatos a prefeito de São José estão registrados na Justiça Eleitoral para concorrer ao cargo na eleição de 2 de outubro. Hoje é o último dia para o registro. Em Taubaté, todos os 7 pré-candidatos também registraram o documento, inclusive a chapa liderada pelo PSDB, de Ortiz Júnior, afastado da prefeitura pelo TSE. A Justiça tem até 12 de setembro para homologar o registro. No próximo bloco, cesta básica sobe acima da inflação em julho. E o leite foi o produto que mais puxou os preços para cima. Hora certa para você, 7h04. A gente volta daqui a pouquinho.